Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso curso completo de contabilidade de custos. Nesta aula nós iremos apresentar o conceito de custo primário, o conceito de custo de transformação, o conceito e a classificação quanto ao produto ou à apropriação e a classificação quanto ao volume de produção. Esta aula é importante por quê? Porque nesta aula nós iremos traçar aqui uma relação entre a contabilidade de custos, que é, no momento, aquilo que nós estamos apresentando, e a contabilidade gerencial, certo? Então vamos lá, agora aqui por quadro. Até o momento, nós dissemos que a contabilidade de custos tem foco nas indústrias. E que essas indústrias produzem produtos, certo? Até aqui tranquilo. E que para eu produzir estes produtos, eu necessariamente preciso de material direto, que eu também posso chamar de matéria-prima. São sinônimos. Material direto é a mesma coisa que matéria-prima, MD ou MP. Eu também preciso de um segundo elemento chamado de mão de obra direta, que é o nosso MOD. E o terceiro e não menos importante, CIF ou GGF. O que é o CIF ou GGF? Custos indiretos de fabricação, que eu também posso chamá-los de gastos gerais de fabricação. Certo? Então vem aqui comigo. Para que eu produza um produto, eu necessariamente necessito desses três elementos. Material direto, que é a mesma coisa que matéria-prima. Mão de obra direta e custos indiretos de fabricação, gastos gerais de fabricação. Entretanto, gente, nós podemos enxergar esses três elementos sobre outra forma. Nós podemos enxergar sobre outra ótica. A ótica do produto ou a ótica da apropriação, que é a mesma coisa, e a ótica do volume de produção. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso pegar esses três elementos e olhar eles e chamar eles de outra coisa. Chamar eles de outro nome, certo? Quando eu enxergo eles sobre outro prisma, sobre outra ótica, eu, na verdade, estou fazendo o quê? Colocando eles de outra maneira, ou seja, eu estou classificando eles de outra forma. E que formas são as mais importantes? Classificação quanto ao produto ou à apropriação e classificação quanto ao volume de produção. Não existem apenas essas duas classificações, existem outras. Há uma classificação que trata dos custos incontroláveis e não controláveis. Isso aqui é mais importante lá da departamentalização. Mas o que é importante para a nossa disciplina é a classificação quanto ao produto ou à apropriação e a classificação quanto ao volume de produção, certo? Como é que eu faço isso? Novamente, material direto é um elemento, mão de obra direta é outro elemento, e o custo indireto de fabricação ou gasto geral de fabricação é um elemento. Se eu pego e analiso um produto sobre a ótica da apropriação ou ótica do produto, que é a mesma coisa, eu vou classificar, ou seja, eu vou separar esses três elementos em dois. Aqui eu vou ter um elemento e bem aqui eu terei outro. Ou seja, quanto à apropriação ou quanto ao produto, os custos podem ser separados, olha só. Aqui é direto e aqui é direto. Então aqui vai ser direto. E aqui, ó, custos indiretos. Isso aqui vai ser indireto. Vem aqui comigo. Na classificação quanto à apropriação ou quanto ao produto, os três elementos são separados em dois. Custo direto, custo indireto. O custo direto é aquele que facilmente eu consigo distribuir a mais de um produto.
Ao passo que o custo indireto, a princípio, ele é objeto de rateio. Ou seja, eu tenho que ter, na classificação quanto ao volume ou quanto à apropriação, pelo menos 2 produtos, certo? Para que eu distribua os custos a eles. E essa distribuição leva em conta o quê? A apropriação, certo? Quando eu consigo classificar facilmente, ou seja, a matéria-prima, que é o material direto, e a mão de obra direta, eu chamo de direto. Enquanto que o custo indireto de fabricação, que é tudo aquilo que sobra, conforme nós já vimos em algumas outras aulas, eu chamo isso simplesmente de custo indireto. O custo indireto é o elemento mais importante na classificação quanto à apropriação quanto ao produto. Por quê? Porque, através desse assunto, nós damos origem ao esquema básico da contabilidade de custos, que são técnicas de rateio, a departamentalização, que é uma técnica de rastreio, e o custeio baseado em atividade. Isso não é objeto para a nossa aula. O que vocês têm que gravar é o seguinte: a classificação quanto à apropriação ou quanto ao produto separa os custos indiretos e indiretos. E os indiretos são os mais importantes. Essa classificação quanto à apropriação ou quanto ao produto, ela guarda relação direto com a nossa disciplina contabilidade de custos, certo? Vamos em seguida. A outra classificação importante é a que leva em conta o volume de produção. E na classificação quanto ao volume de produção, novamente, nós temos aqui os 3 elementos transformados em apenas 2. O primeiro são os elementos variáveis e o último, os fixos. Agora olhem para mim. Na classificação quanto ao volume de produção, nós separamos os custos em variáveis e fixos. Os custos variáveis são aqueles que acompanham o volume de produção. Como assim? Imagine o seguinte: eu tenho uma marcenaria, certo? E eu preciso, para produzir 1000 mesas, de 1000 quilos de matéria-prima, certo? Ou seja, uma proporção de 1 para 1. Imagine que eu deseje produzir 2000 unidades, ou seja, 2000 produtos, mesas. Naturalmente, eu vou ter que aumentar o quê? A matéria-prima. Então, a matéria-prima é um custo variável do ponto de vista do quê? Do volume de produção. Já do ponto de vista do produto ou da apropriação, ele é um custo direto. A mão de obra direta é a mesma coisa. Para que eu produza 2000 mesas, eu não vou conseguir sobrecarregar os meus empregados da produção, correto? Então eu teria que contratar mais gente. Por essa razão, eu poderia ter que contratar mais gente ou aumentar as horas de trabalho deles, certo? Por isso que nós dizemos o quê? Que o material direto também é um custo variável, correto? E tudo que sobrar, isso é uma forma didática de nós enxergarmos, ou seja, os custos indiretos seriam fixos. Mas nem todo custo indireto realmente é fixo. Alguns podem ser variáveis. Mas para as provas do CFC, sobretudo das provas da Fundação Brasileira de Contabilidade e até mesmo da Consulplan, nós devemos assumir essa premissa. Material direto e mão de obra direta, que são os 2 primeiros elementos, nós chamamos eles de direto e de variável. Enquanto que o custo indireto de fabricação, o gasto geral de fabricação, eu chamo ele de custo indireto ou custo fixo. São 3 maneiras de enxergar os elementos, certo? E cada um vai ter um nome. A primeira forma de enxergar, eu separo em 3. Material direto, mão de obra direta, custo indireto de fabricação, gasto geral de fabricação. Da segunda forma, eu enxergo os 3 elementos como 2. Custo direto e custo indireto. Isso é classificação quanto à apropriação ou ao produto. E por último, classificação quanto ao volume de produção, nós separamos novamente os 3 elementos em 2. Custo variável, aquele que acompanha, certo? O volume de produção, ou seja, aumenta as unidades, ele vai acompanhar. E o custo fixo. Somente uma pequena observação. Custo fixo não é um custo imutável. Eu não posso dizer que o custo fixo ele fica sempre com o mesmo valor. Ele apenas não tem oscilações em função do volume de produção. Ora, como assim? É bem simples. Pensem o seguinte. Imaginem um aluguel de uma fábrica. O aluguel é um custo? Sim, porque ele está relacionado à fábrica, correto? Este aluguel, ele aumenta com o tempo? Aumenta. Aumenta em função da produção? Não. Ele aumenta em função do quê? Da inflação. Ou seja, nós pegamos um índice qualquer, índice de preços, e jogamos a inflação nele e corrigimos o valor anualmente. Ou seja,
o valor do aluguel era 1.000 e passou a ser 1.200 no próximo ano? Pode acontecer. Mas a única coisa que nós temos que gravar é que esses R$ 200 que aumentou não foi em função do volume de produção, ou seja, do aumento ou da diminuição, mas sim de outros fatores externos, certo? Outra coisa importante que nós temos que falar sobre o custo fixo. O custo fixo é um custo que, dependendo de quanto nós produzimos, como ele é fixo, ele vai tender a diminuir, certo? Ou seja, ele tem um tratamento inversamente proporcional aos produtos, ou inversamente proporcional ao volume de produção, certo? Mais um ponto. A classificação quanto ao volume de produção, ela é mais importante para a contabilidade gerencial, porque através da classificação quanto ao volume de produção, nós apuraremos ponto de equilíbrio, margem de contribuição, margem de segurança, alavancagem operacional, entre outras coisas, certo? Ou seja, a classificação quanto ao volume de produção ela é mais importante na contabilidade gerencial, ao passo que a classificação quanto ao produto ou a apropriação ela é mais importante nesta nossa disciplina, que é a contabilidade de custos. Mas existe um assunto que nós iremos tratar lá adiante que considera os custos quanto ao volume de produção. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que os 3 elementos eu vou considerar 2, o volume de produção, fixo e variável. E que assunto é esse? O assunto de custeio. Mas são todos os custeios? Não, apenas 3. O custeio pleno, que nós chamamos de RKW, o custeio variável ou direto e o custeio por absorção. Por hora, o que vocês têm que gravar é isso, que os 3 elementos podem ser enxergados sob 2 óticas, quanto ao produto, direto e indireto, quanto ao volume de produção, fixo e variável, certo? Vamos lá agora para falar sobre o que é custo primário e sobre o que é custo de transformação. Vem aqui para o quadro comigo novamente. Eu vou aproveitar aqui o que nós temos até o momento e só vou espelhar esses 3 elementos. Ó. Material direto, mão de obra direta e custo indireto de fabricação. Nós já sabemos que se nós somarmos esses 3 elementos, nós temos algo chamado de custo de produção do período, certo? Ou seja, somei o primeiro, somei o segundo e somei o terceiro. Quando eu somo os 3 elementos, eu tenho isso aqui. Custo de produção do período. O que é o custo de produção do período? É a somatória dos 3 elementos. Material direto, mão de obra direta, custo indireto de fabricação. Agora alguém teve uma ideia e falou o seguinte: e se nós somarmos os 2 primeiros elementos, tem como dar um nome para isso? E a resposta é sim. Se eu somar os 2 primeiros elementos, eu tenho aquilo que nós chamamos de custo primário. Só uma pequena observação. Custo primário não é a mesma coisa que custo direto. Em algumas situações vai ser. Em qual situação o custo primário vai ser igual ao custo direto? Quando eu não tiver embalagens. Ou seja, o valor das embalagens é 0. Ou seja, eu tenho uma determinada questão, e nessa questão fornece material direto e a mão de obra direta. E não fornece embalagens, aí eu posso dizer que material direto mais mão de obra direta é igual a custo direto ou custo primário. Agora, se houver embalagens, aí a coisa muda de figura. Aí, o meu custo primário será somente a soma do material direto mais a mão de obra direta, desconsiderando as embalagens. Enquanto que o meu custo direto será material direto, mão de obra direta e embalagem. Tranquilo? Agora venham comigo aqui e pense o seguinte. Imaginem também que a mesma pessoa que pensou em somar os 2 primeiros elementos, resolveu somar os 2 últimos. Que é o quê? A mão de obra direta e o custo indireto de fabricação. Aí pensou, ué, será que se dá um nome para isso? E novamente, venho aqui. Se eu somar o segundo e o terceiro elemento, eu tenho um nome também. E esse nome é custo de transformação. Ou seja, o custo de transformação é a somatória dos 2 últimos elementos, enquanto que o custo primário é a somatória dos 2 primeiros, certo? Há mais um pequeno detalhe que nós temos que falar. O custo de transformação também pode ser chamado de custo de conversão. E o que é o custo de conversão? É o sinônimo do custo de transformação. Ou seja, custo de transformação é a mesma coisa que custo de conversão. Então aqui nós temos um panorama básico de alguns pontos da disciplina. Primeiro panorama, nós temos que saber que os 3 elementos de custos para dar origem a um produto
são o material direto, a mão de obra direta e o CIF ou GGF. Quando eu somo esses 3 elementos, eu tenho o custo de produção do período. Quando eu somo os 2 últimos, eu tenho o custo primário. Custo primário será igual a custo direto, desde que não haja embalagens. Por último, nós temos a somatória dos 2 últimos, mão de obra direta e CIF. Esses 2 últimos elementos, quando somados, dão origem ao custo de transformação ou custo de conversão, certo? Esses 3 elementos também eles podem ser enxergados sobre 2 óticas. As 2 óticas mais importantes, não são as únicas, mas são as mais importantes. A ótica do produto ou da apropriação, que separa em direto e indireto, que é o que está na relação do quadro. E por último, a ótica do volume de produção, que separa em fixo e variável. A classificação quanto ao produto, ou a ótica do produto ou da apropriação, ela é mais importante para a contabilidade de custos, enquanto que a do volume de produção é mais importante para a contabilidade gerencial, ou seja, a contabilidade para a tomada de decisões. Correto? Com isso nós encerramos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto, certo? Uma boa aula e bons estudos.